sobre um bilionário disposto a comprar o São Paulo. Para completar, atualizações sobre Marcos Leonardo e Flamengo. Hora de falar também sobre o São Paulo, em relação ao centro de treinamento em Cotia, que não anda dos melhores. Alisson pode virar reforço do Vasco, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te explicar agora por que o Flamengo dá como descartada qualquer possibilidade de contratação de Marcos Leonardo. Dá para dizer que os dirigentes do Fla pegaram bode, pegaram birra, se irritaram com Marcos Leonardo. Isso porque em agosto do ano passado, Flamengo, Marcos Leonardo e Al Hilal chegaram a se acertar para que o atleta virasse reforço rubro-negro no segundo semestre. Mas, na última hora, o Marcos Leonardo desistiu do acordo porque declarou sua vontade de jogar no São Paulo. Acontece que não houve um acordo financeiro com o São Paulo. Marcos Leonardo acabou ficando no Al Hilal, onde é titular, ou era, né, titular absoluto, mas principalmente artilheiro do time. Ele deve perder essa condição de titular após a chegada do Karim Benzema. Como o Al Hilal tem Benzema, Darwin Núñez e Marcos Leonardo, poderia sobrar para o Marcos Leonardo sair, mas não será para o Flamengo. O rubro-negro entende que depois da desfeita promovida pelo Marcos Leonardo no ano passado, não há mais clima para que ele seja contratado. Muita gente me perguntando se o Marcos Leonardo pode virar reforço do São Paulo. Tricolor assegura que não tem capacidade financeira para avançar nessa tratativa. E essa história de que Alisson do São Paulo pode virar jogador do Vasco. Na teoria, o boato até faz sentido. O Vasco busca já há algum tempo a contratação de um volante, acabou esbarrando em uma série de nomes, o último deles, Alan, que acabou optando por ir jogar no Corinthians, ex-atleta do Flamengo. Mas, apesar dos rumores nas redes sociais, dando conta de que a negociação estava avançada antes de gravar esse vídeo, procurei uma fonte do Departamento de Futebol do São Paulo e a resposta foi a seguinte, abre aspas, não tem negociação avançada, até porque não tem proposta. São Paulo busca interessados na contratação do Alisson, jogador que ganha R$450 mil por mês e já não estava nos planos do técnico Hernan Crespo e queimou seu filme com o torcedor. Depois da negociação frustrada com o Corinthians, ele chegou a visitar o centro de treinamento alvinegro. Não treina à parte, mas não será aproveitado. Para completar o noticiário do Vasco, contar que GB vai jogar por empréstimo no Fortaleza. O empréstimo foi acertado nas últimas horas e ele fica até dezembro. Hora de falar sobre o Santos, que quer 83 milhões de reais para vender Rollaser. Jogador que recentemente foi alvo de especulações no São Paulo. Já contei para vocês que não existe nenhuma chance de o tricolor contratá-lo. O novo interessado é o Boca Juniors. E a imprensa argentina foi quem noticiou que o Santos pediu 16 milhões de dólares ou os 83 milhões de reais que eu já citei. Importante registrar que o Rollaser chegou a conversar por telefone com o Riquelme, ex-jogador dos maiores da seleção argentina e hoje homem forte do futebol do Boca Juniors. Rollaser demonstrou vontade em jogar no Boca Juniors, até porque no Santos ainda não vingou. Mas, diante dessa pedida gigante, o negócio está interrompido. Vale a lembrança de que quando compra, o Santos desembolsa 11 milhões de euros. Só mais uma sobre o Boca Juniors. O clube argentino também desistiu de Cetré, assim como já havia acontecido com o Atlético Paranaense. Mais uma vez, o Cetré foi reprovado nos exames médicos, problemas cardíacos e também em um de seus joelhos. E tem bilionário palmeirense prometendo comprar o São Paulo. João Adib, dono da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país, garantiu que tem a intenção de adquirir a SAF Tricolor. Abre aspas para o empresário, a gente tem uma proposta para o São Paulo e eles vão adorar. Nós vamos comprar o São Paulo, afirmou o Adib em uma entrevista nas últimas horas. Importante registrar que o Adib é palmeirense fanático. Ele inclusive já patrocinou o Palmeiras via CIMED. Outro episódio curioso da vida dele, o Adib já teve uma McLaren, um dos carros mais caros do mercado, e nessa McLaren ele colocou o escudo do Palmeiras bem no capô, para chamar ainda mais a atenção. Hoje, o patrimônio estimado do Adib é de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Ele ocupa a posição 86 entre os homens mais ricos do Brasil, segundo a revista Forbes. O grande problema é que o São Paulo não é uma SAF para ser comprada e não existe nenhum movimento interno
do presidente Harry Macis e dos conselheiros para que o tricolor se transforme numa SAF. Então, a grande verdade é que se você, São Paulino, foi impactado por essa notícia, saiba que é quase impossível dela virar realidade. Mas seria curioso um palmeirense assumindo o São Paulo. O que você pensa sobre o tema? Já usa espaço para comentário e avalie. Beleza? Só para completar sobre o tricolor, registrar que o São Paulo tenta nos bastidores a renovação do contrato com o Marcos Antônio, lhe oferecendo um belo reajuste salarial para evitar qualquer possibilidade de perda do atleta para o Flamengo na metade do ano. Em relação ao lançamento da camisa, ainda não há uma data definida, mas o São Paulo assegura que não há como mudar a camisa que foi produzida pela New Balance e que tem rendido tanta polêmica. E tem mais uma polêmica no São Paulo. A controvérsia do dia diz respeito ao estado do centro de treinamento de Cotia, onde os atletas da base estão. Vale a lembrança de que o São Paulo faria sua pré-temporada, time principal, em janeiro em Cotia, mas depois de 3 atividades por lá, Hernan Crespo pediu e acabou sendo atendido. Toda a pré-temporada acabou sendo realizada no CT da Barra Funda. Tudo por causa da condição do gramado reservado para o time principal no mês de janeiro, além de uma série de outros problemas estruturais. O banco de reservas, por exemplo, estava escorado em uma madeira. As placas de publicidade rasgadas e quebradas. São Paulo também tinha em seu centro de treinamento um enxame de abelhas enorme. Todas essas informações foram divulgadas nas últimas horas pelo GE. Importante contar que o São Paulo se justifica por conta dessas condições, alegando que fez uma série de melhorias no centro de treinamento e deixou para fazer por último as mudanças no gramado utilizado pelo time profissional. Só para completar em relação ao tricolor, contar que mesmo diante de toda a confusão dos últimos dias, São Paulo anunciou de forma oficial seu novo uniforme produzido pela New Balance. Muitos torcedores e conselheiros do São Paulo entendendo que esse uniforme fere o estatuto do clube. Souza falou que o São Paulo tem negociação avançada com um meia experiente. Você venderia o Marcos Antônio para ter o Marcos Leonardo? Venderia. Se fosse a possibilidade de ter o Marcos Leonardo pelo Marcos Antônio, sim. Mas eu acho que essa conta não bate, né? Só se o Al Hilal quisesse o Marcos Antônio e fizesse um bem bolado, eu fecharia. Eu acho mais difícil você encontrar alguém como Marcos Antônio. Não. Acho mais difícil você encontrar alguém como Marcos Leonardo do que alguém como Marcos Antônio, mesmo respeitando o ótimo momento do volante tricolor, tá bom? O Luiz Santos perguntando sobre Alan Guimarães no São Paulo. Alan Guimarães é o Alanzinho, jogador revelado na base do Palmeiras, com passagem no Moreirense. Ele tem contrato só até junho e está buscando novas alternativas por lá. A tendência é que o Alanzinho se mude para um clube maior em Portugal, tá? São Paulo assegura que nunca teve interesse. Nicola, o Crespo deve utilizar o Luciano de 10? Qual a sua opinião? Acho que o Luciano, por mais que muita gente não goste dentro do clube, porque ele é meio chatinho, o Luciano é excelente alternativa para o São Paulo. Eu o manteria jogando na posição dele. Boa noite, Nicola. Essa camisa, além de ser feia, é desrespeitosa à tradição do clube. Nicola, pode me confirmar se o São Paulo está interessado no Daniel Baianinho, do Capivariano? O Santos também estaria. Cara, esse cara meteu o gol da vitória do Capivariano contra a Lusa. Ele entrou no segundo tempo e jogou muita bola mesmo, tá? Vou mandar sim, com certeza. Vamos ver se tiver alguma resposta, já conto para vocês, tá? O Luba Sampaio mandou outro superchat. Nicola, te mandei um superchat e você não viu. O São Paulo quer adiantar o valor de TV? Deveria usar para pagar o FDIC e não precisar vender a base de graça novamente se sobrasse para pagar salários. Informação de bastidor, desde que se tornou presidente, o Harry Macis andou conversando com uma série de instituições financeiras, bancos, corretoras, enfim, ele foi tentar entender as condições para um eventual empréstimo ou antecipação de receitas para o São Paulo. E dá para dizer que não foi nada muito animador. São Paulo teria taxas ruins, teria condições complicadas, enfim. Diante desse cenário, a maior possibilidade hoje para o São Paulo é de antecipação das receitas do Campeonato Brasileiro. Movimento que o Grêmio fez recentemente,
A Libra ofereceu aos clubes que integram esse grupo de antecipar 5% das receitas. É óbvio que você está pegando dinheiro de outros anos. O Grêmio ficou com mais ou menos 73 milhões de reais. Gastou parte dessa grana para contratar 2 volantes, o Nardoni e o Leonel, e ainda tem o resto da grana para fluxo de caixa. O São Paulo deve acabar recorrendo a essa grana, tá bom, Lubá? São Paulo não vai contratar nenhum reforço, tanta coisa para discutir e vem discutir camisa. Pois é, bora explicar essa treta da camisa. Eu já mando mensagem também para uma fonte do São Paulo para perguntar se ainda chega alguma contratação. O São Paulo não divulgou, né, mas vazou uma suposta camisa número 1 do São Paulo para 2026. E a camisa produzida pela New Balance, que estava prestes a ser lançada, ela traz o escudo do São Paulo rompendo as linhas, aquelas listras, e as listras fora do padrão. Muita gente no São Paulo incomodada, dentro e fora do tricolor, conselheiros, enfim, tá rolando um baita debate para saber se essa camisa vai ou não ser utilizada. Deixa eu mandar mensagem para uma fonte são paulina. Deixa eu perguntar sobre essa camisa e vou perguntar também sobre reforços. Passando para saber se ainda pode chegar reforço no tricolor nessa semana. Vamos tentar estabelecer como prazo essa semana para que a gente possa. E agora eu vou mandar mensagem também para uma outra pessoa para saber sobre a camisa. Bom, assim que tiver respostas, já conto para vocês, tá? Aí a gente faz esses esclarecimentos. O Robson Silva, boa noite, Nicola. Mande um salve para Diego, de Vasconcelos, Minas Gerais. Abração, Diegão. O Johnny Cel, Nicola, falaram que o São Paulo fechou com o Scarpa. Na semana passada eu tinha perguntado para o Rui Costa se havia alguma negociação e ele descartou esse nome. Vou até mandar mensagem se houve alguma atualização nesse sentido. Escreve o seguinte: você não tem vergonha da sua participação na Record? Não tenho não, Roberto. Eu fui perguntado sobre tudo que estava acontecendo, uma entrevista de 15, 20 minutos, e eu expliquei todos os bastidores da queda do Casares, ele se antecipando e renunciando para não sofrer o impeachment. Deixei bem claro durante esse papo de quase 30 minutos, não sei quanto, 20, 30 minutos aqui no escritório, que eu entendia o impeachment dele, eu acho que ele precisava sair por tudo que aconteceu no São Paulo, mas contei que houve uma conspiração para tirá-lo. Membros da oposição gastaram 400 mil reais para comprarem áudios que foram vazados na imprensa para despertar a opinião pública sobre tudo que estava acontecendo. Então, houve uma conspiração para a saída do Júlio Casares. Isso não quer dizer que ele não merecia cair, tá? Essa é a grande diferença. Muita gente fazendo confusão. Então, porque houve conspiração, ele não tinha que cair? Não. O Júlio Casares mereceu cair por tudo que foi construído por ele e a sua diretoria. Mas houve uma conspiração que resultou na saída dele. Beleza? O Breninho mandando um boa noite. O João Pedro Souza, é verdade que ofereceram 6 milhões de euros pelo Ferreirinha? Vamos tentar descobrir. Scarpa segue descartado? Resposta de uma fonte no São Paulo, 100% descartado. Eu respondo isso porque durante a live alguém falou, ouvi que o Scarpa estaria voltando, estaria mais perto de jogar no São Paulo, dá para cravar que não, tá? Ferreirinha tem proposta de 6 mil de euros? Mandei aqui, tá? Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola, camisa feia da P3 pontinhos, Ave Maria, está se referindo ao novo uniforme São Paulino, de fato, os São Paulinos não gostaram. Nicola, você não acha que o meio de campo com Alisson, Danielzinho e Marcos Antônio, o São Paulo não teria uma saída de bola com mais qualidade? Com muita qualidade. Muita qualidade. Faltaria um pouco de estatura, né? Porque Danielzinho e Marcos Antônio são bem baixos, o Alisson é só um pouquinho mais alto que ambos. Mas a verdade, Francisco, é que o Crespo não quer trabalhar com o Alisson, tá? Não sei o porquê. Marcos Leonardo vai jogar no Brasil ou não em 2026? Luiz, surgiu num site turco não, no site árabe, a informação de que o Marcos Leonardo teria pedido para sair do Al Hilal. Vale a lembrança de que com a contratação do Benzema, hoje o Al Hilal tem 3 centroavantes de altíssimo nível.
O Benzema, que estreou com 3 gols, o Darwin Núñez, ex-jogador do Liverpool e da seleção uruguaia, além do próprio Marcos Leonardo. Foi diante desse contexto que se especulou que ele poderia sair, e aí não sobrariam muitas alternativas além do futebol brasileiro por conta das janelas fechadas. O que eu consegui apurar é que o Marcos Leonardo pretende permanecer no Al Hilal até junho, que é quando acaba a temporada saudita. A ideia do Marcos Leonardo é voltar para a Europa. No ano passado, ele pensou em jogar no São Paulo por conta de 3 meses. Era o fim da temporada, a chance de jogar no time do coração e na Libertadores. Agora é um contexto diferente. Isso só vai mudar se o Al Hilal deixar de inscrevê-lo, retirá-lo da lista de inscritos. Caso contrário, aí sim ele continua por lá, tá bom? Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do São Paulo. São Paulo que jogou ontem, né, contra o Grêmio. Então, rapaziada, deixe no comentário a sua opinião, não esqueça de dar o like, inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações, para você ficar sempre atualizado e informado sobre tudo que está sendo falado no Bastidores do maior grupo do Brasil. Pode encerrar essa edição. Um grande abraço para você.